tarde a todos. Mais um vídeo aqui na minha página no Facebook e também no meu canal do YouTube. O vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre as igrejas do Apocalipse. Se você não sabe, mas muitos sabem, a Bíblia ela possui 66 livros. O primeiro livro da Bíblia é o Gênesis. Gênesis. A história começa com a criação. E o último livro da Bíblia é o Apocalipse. O último livro da Bíblia é o Apocalipse. Então, a Bíblia conta a história da Terra, da criação, do Gênesis até o Apocalipse. E aí eu pergunto, e nós, hoje, no ano de 2023, aonde estamos na Bíblia? Estamos no Gênesis, na criação? Ou no meio? Ou no Apocalipse, no fim? Exatamente, nós estamos vivendo a fase do Apocalipse, do fim dos tempos. É fantástico, nós estamos hoje em 2023 no livro de Apocalipse da Bíblia, no fim dos tempos. Por falar nisso, o fim dos tempos iniciou em 1798. A partir desta data estão acontecendo os eventos finais da história da Terra, conforme a Bíblia. E muitos até se assustam, porque isso foi a mídia que colocou na cabeça das pessoas o medo do Apocalipse, Apocalipse, fim do mundo. Mas o que em grego Apocalipse quer dizer revelação. Então, o Apocalipse é igual a revelação. Mas revelação do quê? Revelação dos últimos tempos da Terra, do fim da Terra. A revelação do tempo do fim, que começou em 1798. Como você pode ver aqui, eu vou ler aqui, ó. Eu tenho a minha Bíblia aqui, mas eu também tenho a Bíblia aqui no computador. Até nós podemos ler aqui no computador, ó. Olha só, aqui estou em Apocalipse, capítulo 1. O título, autor e assunto do livro. Acompanha com o mouse aqui. Acompanha com o mouse aqui que eu vou explicando aqui, vou fazer a leitura da Bíblia. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, uma revelação de Jesus Cristo, Deus deu a Jesus Cristo, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Ou seja, é uma revelação que Deus deu a Jesus e Jesus deu a João para ele repassar para nós, os servos do Criador. É incrível, é fantástico, é uma maravilha. A revelação do que vai acontecer no fim dos tempos. Olha só aqui. Aí, ó, o que Deus diz. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue
nos libertou de nossos pecados. Então, a revelação do Apocalipse, ela foi dada para João escrever uma carta para 7 igrejas. As 7 igrejas estão aqui, ó. São essas igrejas aqui. Olha só, você pode acompanhar tudo esse vídeo com a sua Bíblia. Confere na tua Bíblia para ver se está tudo certo ou não. Aqui, ó. João foi exilado na ilha de Patmos. Acompanha aqui com o mouse. Patmos, aqui, ó. Era a ilha onde é que João foi exilado. E ele era para escrever uma carta para 7 igrejas da Ásia Menor, que era uma província do Império Romano na época de João. Hoje, atualmente, esse local aqui, hoje é a Turquia. E algumas dessas cidades ainda existem. Outras estão em ruínas e outras existem com novos nomes. E seria a carta às igrejas, elas estão num roteiro aqui, ó. A primeira igreja Éfeso, a segunda Esmirna, terceira Pérgamo, quarta Tiatira, quinto Sardes, sexto Filadélfia e sétima Laodiceia. A sétima igreja é a última igreja, é a igreja do tempo do fim, a igreja que nós vivemos hoje em dia, no ano de 2023. Ah, essas 7 igrejas, elas existiam no tempo de João. E as cartas são para essas igrejas, para aquele tempo, mas também para toda a história da igreja cristã no mundo. Você entende? É o que foi escrito para aquelas igrejas serviam para na época de João para aquelas igrejas e servem para nós, para todas as igrejas que passaram no tempo desde a morte de Jesus até hoje. E quais são essas igrejas? Essas 7 igrejas aqui. Aqui está, ó, os períodos da igreja. A primeira igreja, Éfeso, ela foi do ano 31, a morte de Jesus, até o ano 100, aproximadamente. 100 é o ano da morte do apóstolo João. Aí veio o período de Esmirna, do ano 100 até o ano 313. A próxima igreja foi Pérgamo, do ano de 313 até 538. A próxima, Tiatira, que foi do ano 538 até o ano 1798. Aqui no ano 1798 iniciou o tempo do fim. E a próxima igreja foi Sardes, de 1798 a 1833. Aí a próxima foi a igreja de Filadélfia, de 1833 até 1844. Nesse ano aqui, em 1844, iniciou o juízo dos seres humanos. Ele iniciou e está ocorrendo no céu, primeiro com o juízo dos mortos. Jesus está no céu julgando as pessoas no santuário celestial, julgando primeiro os mortos. Quando terminar os mortos, inicia o juízo dos vivos, que é a abertura do sexto selo. E depois nós vamos para a última igreja, Laodiceia, que iniciou no ano de 1844 e vai até a volta de Jesus. Ou seja, essa é a igreja que nós estamos vivendo, é a nossa época, que ela iniciou em 1844 e nós estamos aqui em 2023 e ela termina com a volta de Jesus. E vocês podem ver, é a sétima e última igreja, não tem próxima igreja. Por que não tem próxima igreja? Porque Jesus vai vir para criar o reino de Deus na terra. Não vai existir mais igrejas, períodos da igreja. É maravilhoso isso.
Então, essas são as 7 igrejas. As 7 igrejas listadas aqui: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O vídeo de hoje eu só vou falar da igreja de Laodiceia, a última igreja que vai do ano de 1844 até a volta de Jesus. Vou fazer futuramente um próximo vídeo, onde vídeo não, uma série em que eu vou explicar, vou falar de uma por uma das 7 igrejas. Inclusive, vou falar de novo de Laodiceia, mas o vídeo de hoje é para falar um pouco sobre a igreja de Laodiceia, que é a nossa igreja, o tempo em que nós vivemos, ok? Então, você vê aqui os períodos da igreja, as fases da igreja durante a história. Ela começou no ano 31, com a morte de Jesus, e vai até a volta de Jesus. É maravilhoso. Muitas pessoas não sabem disso. Ok? Então vamos aqui, voltando à Bíblia. Aqui, ó. Dedicatória às 7 igrejas da Ásia. João, essa parte eu já li. Aqui, capítulo 1, versículo 11. Vou ler a visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Como eu falei para vocês, a ilha de Patmos, onde João foi exilado. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, as que eu falei há pouco: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E hoje aqui eu vou falar um pouco sobre a Laodiceia. Agora vamos aqui, capítulo 2, carta à igreja de Éfeso. Outro dia eu faço um vídeo. Carta à igreja em Esmirna, carta à igreja em Pérgamo, carta à igreja em Tiatira, carta à igreja em Sardes, a 6ª igreja, carta à igreja em Filadélfia, e aqui no capítulo 3, carta à igreja em Laodiceia. É isso aqui que eu vou comentar com vocês hoje. O que Jesus mandou João escrever e mandar para a igreja de Laodiceia. Laodiceia, a nossa igreja. Como está a igreja hoje, no ano de 2023? Deus sabe tudo. Quando João escreveu isso, foi no ano 31, no início da igreja. Deus já sabia como estaria a igreja no ano de 2023. Por quê? Porque Deus é o único que é onipresente, onisciente e onipotente. Só Deus. Por isso que se chama Deus. Ele é o único. Não, ele sabe tudo, ele é tudo e pode tudo. Então, para Deus nada é impossível. Então ele já sabia como estaria a igreja em 2023. E olha aqui, vamos ler o que Deus escreveu para a igreja cristã para o ano de 1844 em diante, que é o período que nós estamos, em 2023, e ela vai até a volta de Jesus. Vamos ler então aqui, acompanha com o mouse. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Diz o Amém. Quem é o Amém? Jesus. É o que Jesus diz.
Olha o que Jesus diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Olha só que terrível. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus está fazendo uma comparação em relação à fé das pessoas. As pessoas frias são aquelas que não têm fé, não acreditam em Deus. Elas são frias, né? E as pessoas quentes, as pessoas que têm muita fé, que acreditam em Jesus, que vivem o evangelho, que pregam o evangelho, que têm muita fé, essas são as pessoas quentes. Mas olha assim, ó, o que ele está dizendo? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, tu não é nenhum dos dois. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, não é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É exatamente o que Deus não quer. As pessoas em cima do muro, as pessoas que estão do lado, são quentes e frias, que, que servem a dois senhores, a Deus e a Satanás. Deus não gosta disso. Essas pessoas ele vai tirar do reino dos céus. Porque ou você é de Deus, você é quente, ou você é do mundo, de Satanás, você é frio. Não tem em cima do muro, não tem meio termo. Ou é uma coisa ou é outra. Então, toda essa população que é morna, Jesus vai vomitar da boca dele, ou seja, vai excluir do reino dos céus. E por quê? E como estão essas pessoas? Por que elas são mornas? Além de ser mornas, elas são presunçosas. É o que também está acontecendo em outras igrejas. Algumas pessoas que se acham quentes, que têm muita fé. Olha o que acontece com algumas pessoas que se acham que são quentes, mas na verdade não são. Pois olha o que elas dizem, ó. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. As pessoas, cuidado aí, muitas pessoas que estão nas igrejas, elas são religiosas, mas não são cristãs. Elas não têm amor a Deus, amor a Jesus, elas têm amor à igreja. E elas dizem que são ricas e não precisam de coisa alguma. Olha como elas estão enganadas. E olha o que Jesus diz para elas no versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Por quê? Porque aqui em cima ele disse que essas pessoas são pobres. E o que é esse ouro para enriquecer? É a fé de Jesus. Jesus quer, através da graça, dar a fé para essas pessoas, mas aí você tem que fazer a sua parte, que Jesus dá, mas ele dá para quem se arrepende e para quem pede para ele. Então ele disse aqui, ó, aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestirdes. Por que vestiduras? Porque aqui em cima Jesus diz que o povo está nu. E por que vestiduras brancas? Vestiduras brancas é a justiça de Cristo, é a salvação de Cristo. Os salvos vestem roupas limpas. Então ele diz aqui: vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E com lírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Por quê? Porque aqui diz que ele está que Laodiceia está cega. E o que é colírio para os olhos? É o Espírito Santo. E tudo isso, quem dá é Jesus, mas a pessoa tem que ter fé e pedir. Ou seja, ouro.
que é a fé. A pessoa tem que pedir a Jesus e ele nos dá. Vestes brancas é a salvação, ele também nos dá. E colírio é o Espírito Santo. Você tem que pedir a Deus e é só Deus, só Jesus Cristo que nos pode dar, mais ninguém. É maravilhoso. Continuando a leitura, verso 19. Olha o que Jesus diz: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí que tá. Jesus, Deus não é o nosso pai. E um pai bom, o que que ele faz? Ele deixa o filho fazer tudo? Não, o pai que é um pai bom, que ama os filhos, às vezes ele repreende, ele corrige os filhos. Então Jesus diz aqui: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus nos repreende quando nós estamos errados. E olha só, nós estamos na sétima igreja. É a última igreja. Depois na sétima igreja é a volta de Jesus. E aqui no verso 20 ele já diz, ó: Eis que estou à porta e bato. Jesus está voltando, ele já está vindo, ele já está batendo na porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não é incrível? Jesus está vindo. Ele já está batendo na porta. Ele começou a bater na porta das pessoas, chamar elas para fé em Jesus Cristo, porque a volta de Jesus está muito próxima. Só que tem uma coisa muito triste aqui. Na igreja, o que que acontece? Eis que estou à porta e bato. O que que tá? Olha uma coisa que eu falei que a igreja é muito prepotente. Se Jesus está batendo na porta, o que quer dizer? Quer dizer que ele está fora. Ele não está dentro do nosso coração, não está dentro das igrejas. Por isso, muito cuidado para você. Jesus está dentro da sua casa, no seu coração? Muitas pessoas não têm Jesus no coração. Por isso ele está fora do coração e batendo para entrar. Aqui ele diz: se alguém ouvir a minha voz, Jesus está chamando, porque ele está vindo, e abrir a porta, quem aceita Jesus, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Vai ter comunhão com Jesus. É o que eu falei, é Jesus que nos dá. Lembra que eu falei aqui em cima? Ele nos dá o ouro por causa da nossa pobreza, vestidura branca por causa da nossa nudez e colírio por causa da nossa falta do Espírito Santo. Tudo é Jesus que nos dá. Jesus diz aqui também no versículo 19, ó: Se, pois, zeloso que arrepende-te. Arrepende, confia em Jesus, começa a estudar a Bíblia, a palavra de Deus, vive como um bom cristão, seguindo a Bíblia, e somente a Bíblia, a palavra de Deus, né? E Jesus termina a carta da igreja de Laodiceia dizendo o seguinte, no versículo 21: Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, Deus vai nos levar para o céu, para sentar ao lado dele, no trono dele, como aconteceu com ele, ó. Sentar-se comigo no meu trono, que Jesus falou. Assim também como também eu venci. Jesus foi morto, mas ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus. E onde ele está agora? E me sentei com meu Pai no seu trono. Ele está do lado de Deus. Nós, os salvos, iremos para o céu. Jesus vai nos levar para o céu. Não é maravilhoso? Então, essa foi o que Jesus escreveu à igreja de Laodiceia, a igreja
do ano de 2023. Terminando aqui, tenho ainda o versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é maravilhoso? Então, esse foi um pequeno vídeo sobre a sétima igreja, a igreja de Laodiceia. E eu prometo fazer um vídeo para cada igreja. Futuramente vou fazer, começando por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e vou repetir Laodiceia. Aguarde aí no Facebook e também no meu canal no YouTube, que futuramente vou fazer 7 vídeos, um vídeo para cada igreja. Vou terminando esse vídeo por aqui. Desejo a todos a paz de Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.